Olá a todos, aqui estou de novo para vos falar sobre cultura. Cultura portuguesa, mas também cultura internacional e sempre, portanto, cultura portuguesa sempre inserida na vasta cultura europeia e na vasta cultura internacional. Porque, aliás, todos os escritores, filósofos de todos os tempos, de todos os países, de todas as partes do mundo, basicamente disseram as mesmas coisas, expressaram as mesmas ideias sobre a natureza humana e sobre o melhor da natureza humana e sobre o melhor que é possível alcançar na natureza humana. Portanto, na natureza humana, a humanidade no seu melhor. Então, hoje, dia 29 de janeiro, um dia de sol aqui em Cascais. E o que é que estamos a discutir em Portugal? De repente, passamos da crise de governo, da corrupção, que está sempre na hora do dia, infelizmente, mas que temos que acabar com ela, não é? E tem a ver também com o que estamos a discutir agora. Temos um palco. Quem haveria dizer? Estamos a falar de um palco aparentemente gigantesco que querem colocar ali numa zona de Lisboa que vai ser reabilitada. Isso é bom, portanto é uma zona que está poluída, mas é uma área de Lisboa que também não pode. Tem uma coisa que tem que ser pensada, não é? Eu não sou engenheira, não percebo muitas coisas técnicas, mas o que sabemos é que é uma zona ribeirinha que está realmente muito poluída, que havia uma história que os gatos, quando fogem para lá, ficam doentes. E, portanto, não é um trabalho que se faça assim às pressas, não é? Tem que ser um plano bem organizado. É incrível como é que as pessoas responsáveis pelo Estado português, pelo governo, sejam assim tão responsáveis. Incrível. No século XXI, estamos na União Europeia. Primeiro ponto. Como é que o Estado português vai gastar milhões, não são milhares, milhões, para construir um altar para receber o Papa no âmbito do evento que é privado, é internacional, mas é organizado pela região católica, a Igreja Católica, não sei bem. Portanto, é um evento privado, tem a ver com a religião, se bem que Portugal seja um país de tradição católica, com certeza, e cristã, mas a Constituição diz que Portugal, a República Portuguesa, é laica, portanto não reconhece nenhuma religião, não há uma religião oficial, não é? Havia, quando eu era criança, tínhamos aulas de religião e moral, etc. Mas o facto é que a escola pública também não é permitido qualquer manifestação religiosa. Como sabem, nem uma festinha de Natal as crianças podem fazer, como em Jesus, a Nossa Senhora, aquilo que a gente fazia, que até gostávamos muito, não é? Que não vinha mal nenhum, é uma tradição e é uma história bonita, a história da família. Aliás, quando eu era criança, em Viseu, por coincidência, o Sr. Primeiro-Ministro está em Viseu hoje, que é a minha cidade natal, onde vivi até aos 17 anos, até vir para a Universidade, para Lisboa, e é das coisas que a gente gostava mais na escola primária, que nem existe lá, era a festinha de Natal, não é? Que havia sempre, portanto, a presépio, o Menino Jesus contavam uma história, que é uma história bonita, não é? Nessa altura até, apesar de haver muita religião, e a religião está a ser muito importante em Portugal, nessa altura, toda a gente ia à missa em Viseu, também chamamos que era a festa da família, não é? O pai, a mãe, a criança, portanto, era as famílias reuniam-se. Portanto, aí não é um motivo religioso, mas não havia mal nenhum, portanto, continuarem a fazer estas festinhas, é uma tradição, mas não podem fazer isso, não podem haver símbolos religiosos, porque há separação de Estado e religião. Quer dizer, portanto, não podemos favorecer nem hostilizar grupos religiosos. Ou favorecer ou hostilizar esses grupos, portanto. Então, o que é que não se percebe aqui na Constituição é inconstitucional. O Estado não pode estar a gastar milhões com um palco que tem a ver com a prática religiosa, que é a religião católica, para receber o Papa. Em Espanha, que falam comparar com a Espanha, foram gastos 60 milhões de euros, acho que aqui há 10 anos, mas não foi dinheiro público. O investimento foi privado. Possivelmente foi bem organizado, bem pensado,
Em Portugal não há uma sociedade civil, passa-se não há sociedade civil, então, que, portanto, não sofreçam para realizar aqui o evento, não é? Se acham que, portanto, a responsabilidade de quem foi? Foi do Presidente da Câmara, que andou a falar e lá onde foi no Panamá, ficaram muito contentes, saltaram de alegria, porque o evento ia ser realizado em Portugal. O Sr. Presidente também abraçou de imediato esta iniciativa, foi lá esse tal campo que tem que ser reabilitado. Inclusive estava lá uma ministra, e outros não sei, mas reconheci lá a ministra, e o Sr. Presidente, lá com os capacetes e tal, a tirarem os selfies, famosos selfies, muito entusiasmados. Dizia, encontro internacional da juventude, etc. Mas depois esqueceram-se de um pequeno pormenor. É que o Estado não pode patrocinar estas coisas, pode apoiar, pode achar uma ideia interessante, obviamente, mas não pode patrocinar. E como é que 35 milhões estão mesmo inscritos no Orçamento do Estado para este evento? E para a educação? Agora vamos comparar. O que Portugal tem que pagar, o Estado português, é aos professores. Quantos na rua? 80 mil, que vieram de todo o país e foram bater à porta do Sr. Presidente da República, que por acaso também é professor, e não me caiu bem o Sr. Presidente da República, professor Marcelo Rebelo de Sousa, não ter aparecido. Aparece em tantos lados. O Sr. Presidente foi ver um jogo de futebol ao Qatar. O Sr. Presidente vai fazer uma viagem para falar com o seu amigo, por acaso até era um duplo homicida. Assim a pessoa não aparece, ao menos no terraço, como antigamente aparecia o Presidente da República no dia da República, já não faz. Acho que estive lá a última vez que o professor Cavaco Silva apareceu lá em cima, no terraço, nos jardins, a falar para o povo cá embaixo. Eu podia ter aparecido, ao menos lá em cima, ter feito um pequeno discurso de apoio aos professores, de elogio, que são realmente a espinha dorsal de uma sociedade. Portanto, os nossos educadores, nós temos de ser tratados com muito, muito respeito e serem bem pagos. E nem sequer tem em cima da mesa, segundo vi na televisão agora, um professor que leu as atas das reuniões com o Sr. Primeiro-Ministro, com os sindicatos, e é uma falta de respeito. Nem sequer tem em cima da mesa que estão a pedir mais de 100 e tal euros por mês, não é nada. E não tem dinheiro para isso? E tem dinheiro para fazer um palco de 6 milhões? Os portugueses não se indignam? Eu estou indignada. Os meus pais, as pessoas, eu também sou professora, sou formadora, portuguesa e língua estrangeira, e tenho feito muito para promover a língua portuguesa na comunidade internacional. Também sou professora de inglês, a cultura portuguesa também. E é uma profissão não só nobre, como essencial, que merece muito, muito respeito. E como vimos pelas entrevistas que fizeram os professores, há pessoas que têm paixão pelo ensino, experimentaram outras profissões, mas gostam de ensinar. Ainda bem que temos ainda pessoas que sentem essa canção, mas outras não se podem dar o luxo de ensinar, não é? Se podem dar o luxo de ter andado 10 anos, acho, com a cara às costas, tornou-se o símbolo dos professores do século XXI, com a cara às costas. Portanto, prioridades da nossa sociedade: saúde e educação. Religião é uma opção pessoal. Liberdade faz parte da liberdade, as pessoas sentir, expressarem religião, ou seja o que for, desde que não façam mal a ninguém, com certeza, e desde que não obriguem todos a pagar pelas preferências de alguns. O Estado português, que situa o Estado laico, quer dizer, não reconhece nenhuma religião como religião oficial, portanto não tem que pagar por nenhuma religião, não deve, aliás, também é corrupção, faz parte da corrupção, oferecer-se para gastar quanto? Então já no total, penso que são 80 milhões de dinheiro público, 35 milhões de orçamento do Estado, mais 35 milhões da Câmara e 6 milhões para um palco, uma coisa feia, inútil, é um tipo convento de Mafra do século XXIII, um capricho de alguém. Não. Paguem os professores, esqueçam o palco.
arranjem uma estrutura provisória, daquelas que põem assim umas placas e tal, e depois aquilo desmonta-se, não é? Todas as pessoas podem sentar-se em cadeiras na relva, por que não? Concentrar no que é importante. E, Sr. Presidente, falo com as pessoas, dirige-me uma palavra simpática, de apoio, que eles realmente merecem. E nós precisamos deles. Os nossos filhos, os nossos netos. E nós estamos jurados, as pessoas que tivemos, eu, no Liceu, aliás, Liceu Nacional de Viseu, que hoje se chama Alves Martins, ainda está lá. A minha escola primária também está lá, os meus pais foram os 2 professores. E eu vou contar de novo uma história, já contei num vídeo, mas torno a repetir e repetir quantas vezes forem precisas e vem muito a propósito hoje. Do meu padrinho, Dr. Beirão, o reitor do Liceu Nacional de Viseu, penso que seria talvez entre 1946 e 1950, foi antes de eu nascer. Mas o pai contava esta história como realmente um exemplo de integridade, de retidão, de caráter, que não tem nada a ver com o partido político, tem a ver com a pessoa em si, não é? Tem a ver com a pessoa. É esses valores que temos a ensinar. Que alguns são cristãos, mas também são os valores humanos, não é? Muitas religiões, há muitas coisas da religião católica que também não são aceitáveis, não é? A maneira como tratam as mulheres, por exemplo, que não são aceitáveis, não é? Mas os ideais básicos da compaixão, do amor pelo próximo, do amor por si próprio, amor próprio, etc., de não fazer mal às pessoas, os tais pecados, não é? E há várias interpretações do cristianismo, não sabem, não é? Católico é tradicional, mas também tem muitos pecados graves. Temos a Inquisição, 300 anos, não é? Que fez muito, muito mal a Portugal, à Península Ibérica em geral. E que ainda não recuperámos desse medo de falar, de criar. Portanto, fez muito, muito mal a Portugal também. Portanto, não foram só coisas boas, muitas coisas más. E continuamos a sofrer disso da mentalidade dos coitadinhos, da apologia dos pobres, de tratar as pessoas como pobres, sem dignidade, que já falámos também do vocabulário, principalmente deste documento socialista, os carenciados, pessoas a nível da pobreza, ricos de pobreza. Ainda há pouco tempo repetiram que 40% dos portugueses estariam em risco de pobreza ou pobres se não fossem as prestações sociais. Ninguém gosta de esmolas. Isso agora chama-se solidariedade social, mas basicamente é o que é. Dão às pessoas dinheiro, tiram primeiro tudo, impostos e tal, depois dão mais umas esmolinhas a este ou aquele que eles acham que precisam. Mas então, voltando à nossa história, do meu padrinho, que o meu pai e um amigo dele, o melhor amigo dele, eram professores e ajudavam o meu padrinho, que era reitor da escola, chamava-se reitor, Dr. João Beirão, e que um dia foi chamado ao Ministério, em Lisboa. O ministro queria falar com ele. Então apanhou o comboio, nessa altura era uma viagem bastante longa, não é? E chegou ao Ministério, isto contado por ele, não é? Ouvi esta história muitas, muitas vezes. Quando chegou ao Ministério, foi uma altura, penso que, quando demitiram muitos professores, inclusive professores universitários, que foi um erro enormíssimo, não é? Do Salazar e dos seus, normalmente, apanicolados nessa altura, que normalmente eram mais salazaristas que o próprio Salazar, ou mais papistas que o Papa, como hoje se diz. Então, ele entrou no Ministério e o ministro estava no gabinete, levantou-se, veio ao encontro dele, portanto, nem se sentaram os dois, com a tua história, se bem me lembro. E a primeira coisa que o ministro lhe disse foi: o senhor está a ser controlado por 2 comunistas, que era o meu pai, Augusto Gomes Teixeira, e o Dr. Simões Gomes, que eram amigos e eram o braço direito do reitor. Era uma escola com muito prestígio, continuou a ser com muito prestígio, o Liceu Nacional de Viseu. Então saíram muito bons alunos e pessoas foram muito importantes para a sociedade portuguesa. E ele percebeu, portanto, o meu padrinho era reitor porque ele era sabado da situação, tinha apoiado o Estado todo, era um homem autoritário, mas muito sério e muito reto. E muito responsável. E muito orgulhoso da escola que ele dirigia. E ele percebeu que ele estava a preparar o terreno para demitir o meu pai e o amigo dele, o Dr. Simões Gomes. E então ele respondeu-lhe imediatamente: senhor ministro, eu realmente não sei a cor política deles, não me interessa, só sei que são excelentes professores, são o meu braço direito e dão prestígio à minha escola. Portanto, se o senhor ministro demitir, eu demito-me em protesto.
Ora, vejam só. Vejam só. Era o que eu esperava que o Sr. Presidente da República tivesse feito hoje. Por outras palavras, mas basicamente ter apoiado os professores todos. Dizer que está do lado deles, que eles têm toda a razão, reidentificar o seu respeito, têm todo o respeito da sociedade e têm o respeito dele e que têm que ser pagos de acordo com o trabalho que fazem e também serem tratados com toda a dignidade, não é? Mas o Sr. Presidente nem apareceu. Não gostei. Portanto, espero que a próxima vez o Sr. Presidente não perca a oportunidade de falar com os professores. Por favor, eu não gosto de selfies lá naquele descampado onde querem pôr esse palco. Não precisamos desse palco. Acho que podemos arranjar um espaço onde o Senhor, no Papa, Santo Padre, possa ser tratado com todo o respeito que merece, obviamente, sentido e segurança, mas sem gastar 5 milhões, nem 1 milhão. Só um palco improvisado. Não precisa mais nada. Portanto, pensemos nisto e não se esqueçam que todos estes valores que estão neste livro, que é o nosso, temos aqui um manual literário, tem aqui uma edição mais nova, e temos tudo que precisamos de saber e de aplicar para acabar com esta corrupção e com estes atropelos da Constituição. Nós temos regras, temos normas também, somos uma república, não é? Mas quando convém sempre atropelam as leis, a Constituição, que eu tenho aqui também, a Constituição da República Portuguesa, e temos este manual de conduta, de autoajuda, desenvolvimento pessoal. Só temos que seguir os ensinamentos de Luís de Camões, que ele recomendou para Portugal, o peito ilustre lusitano. Para sermos um exemplo para o resto do mundo, a melhor exportação de Portugal. Não se esqueça de comprar um exemplar e oferecer a um filho, um amigo, um neto. Cada família portuguesa tenha pelo menos um exemplar. O que é que acham? Até à próxima conversa sobre cultura para todos. Fiquem bem.